Olá, Cairóis, que Deus os abençoe. Que alegria, vamos estudar juntos. Disposição no estudo, coração aberto para acolher as direções do Senhor e do doce Espírito Santo, para podermos ser fecundos na igreja, fecundos no matrimônio, fecundos na missão. A igreja que valorizou e valoriza muito o nosso apostolado leigo, leigos formados, leigos esclarecidos, casais conscientes da sua missão. Eu sou Joneto Pedrosa, missionário, Missão Exército de Nossa Senhora. O nosso slogan é Levanta-te, Exército de Nossa Senhora, Fátima é aqui. A minha missão vai ficando cada vez mais séria, o Senhor vai confiando um grande apostolado. Que saudade de vocês, queridos, que Deus os abençoe, espero que todos estejam com saúde, bem, vivendo o amor e a caridade mútua no dia a dia. Queridos, o convite é para refletirmos sobre a Lumen Gentium, sobre a igreja. A Lumen Gentium é a primeira constituição dogmática do Concílio Vaticano II, pelo menos na ordem do livro, do livro. Não é a primeira aprovada, certo? A primeira aprovada é a Sacrosanto Concilium, em 63, 4 de dezembro de 63. Essa foi aprovada e promulgada no dia 21 de novembro de 1964. 21 de novembro de 1964. 21 de 11 de 1964. Tá bom? Vou repetir para ficar cada vez mais claro em vosso coração e fixado, concretizado em vosso coração. Veja, trata sobre a igreja. Qual é a missão da igreja? Quem é a igreja? Quem fundou a igreja? Qual é a missão da igreja no mundo? Certo? A missão universal, católico é universal. A igreja quer salvar a todos. Então, a primeira constituição dogmática trata sobre a igreja, frente a este mundo moderno, líquido, tão rápido, tão efêmero e que se afasta de Jesus Cristo. Então, como a proposta do Concílio Vaticano II é dialogar, é evangelizar, é entender e de formas criativas e novas sempre evangelizar, não podemos esquecer que somos discípulos missionários. Então veja, luz dos povos. A Constituição dogmática é Lumen Gentium sobre a igreja, que é a luz dos povos. A igreja é a luz dos povos. É a luz deste povo, deste mundo de trevas, deste mundo de pecado, de corrupção, de mentira. A igreja precisa, como dizia o Papa Bento XVI, e diz ainda, porque está vivo, a igreja existe para conter o avanço do inferno no mundo. Então, nós precisamos nos opor contra esta maré de desordem, de desconstrução da família, de pecado, de mentira. O objetivo vosso é refletir sobre a Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, 62 e 65, Concílio Vaticano II. Então, é refletir sobre a Constituição dogmática. A Constituição dogmática vale a pena ser lida inteiramente. São 160 artigos, são 160 números. É uma leitura muito gostosa, porque a linguagem é muito simples. Para mim, é muito simples e muito clara, muito direta. Certo? A reflexão começa, eu tenho aqui minha fila, tá, meus amados? Amem-se, cuidem um do outro, paciência, amor, caridade, viu? Não percam isso de vista. Fidelidade até a morte, para que no céu vocês possam gozar da alegria eterna. São 4 textos bíblicos base, que nos apresenta o vosso texto. 4 textos. Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22. É o chamado dos primeiros 4 apóstolos, discípulos de Jesus Cristo. Pescadores que estavam consertando as redes, que estavam na praia, cuidando do barco, refletindo sobre a pesca do dia anterior. E Jesus, nosso Senhor, o Verbo encarnado, passa e os chama, os convoca. Vocação é vocare, é chamado. Todos nós somos chamados à santidade e à missão. Então Pedro e André
foram os primeiros chamados, São Pedro, o primeiro Papa, e o apóstolo André, seu irmão. E depois os outros dois foram chamados, Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu, certo? Também foram chamados. Veja, Jesus está formando a igreja. Jesus está formando o colégio apostólico. Entenda, a sua fé é apostólica. Jesus fundou primeiro e chamou os apóstolos. No ano 30 do século I, ele funda a igreja. Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, edifico a minha igreja. Em Cesareia de Felipe, Jesus fundou a igreja, uma cidade fundada no século VI. Estava em plena atividade missionária e Jesus funda sobre Pedro e sobre os apóstolos a Santa Igreja Católica, no ano 30. A é artigo definido, minha pronome possessivo e igreja singular. Ele fundou uma única igreja e definitivamente essa igreja. Igreja Católica, Mateus 4, 18, 22, a vocação dos primeiros apóstolos. Olha que bonito. Século I. Nós somos herdeiros deste chamado, desse chamado. Mateus 5, 13, 16, ele continua falando para estes apóstolos e esclarecendo e dizendo que eles são sal da terra e luz do mundo. Então, entenda, quando eu falar e quando a palavra fala dos apóstolos, fala de nós. Gente, essa é a beleza de ser católico. Porque a nossa igreja não foi fundada depois da Reforma Protestante. A nossa igreja não foi fundada no século passado por um pseudo-iluminado. Não, a nossa igreja foi fundada por Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de uma tradição. Herdeiros de uma tradição. Nós somos frutos da obra evangelizadora dessa igreja. Somos frutos. Então, nós somos sal e luz. Uma vez que chamados, uma vez que batizados, enxertados no corpo místico de Cristo, como povo de Deus, como traz a Lumen Gentium, nós temos que ser sal. Você precisa ser sal para a sua esposa. Você precisa ser luz para o seu esposo. Primeiro, dentro de casa, a vossa missão. Tá? Luz um para o outro, sal um para o outro, sal para o seu filho. Você deve catequizar o seu filho, por isso que precisa ser um pai esclarecido. Um pai que não fica só jogado lá de perna aberta em cima do sofá, assistindo o Palmeiras ser campeão mundial esse ano. Não, você precisa... Flamenguistas, esse ano nós seremos campeão mundial, viu? O Palmeiras terá mundial sim, já tem gol. Então se prepare. Então não seja um pai desleixado que fica tomando pipoca e cerveja, comendo pipoca e tomando cerveja lá de perna aberta no sofá. Você precisa ser um pai esclarecido. Ô, Janailton, eu trabalho tanto, eu viajo tanto, o pai Alex viaja tanto. Mas tem que ter tempo de rezar e estudar. Porque no fim é o céu. No fim é o céu, não importa o que você faz. Nesse mundo é só um meio de você sobreviver e conseguir o sustento da sua família. Ame, é claro, seja realizado na sua profissão. Mas saiba que a finalidade, o telos, é o céu. E não descuide disso. Veja, em Marcos 16, 15, 18, é o último capítulo de Marcos, capítulo 16, Marcos só tem 16 capítulos. Os versículos são os últimos, 18 é o penúltimo versículo, ou o antepenúltimo. E trata sobre o envio. Ide por todo o mundo, batizai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os sinais que os acompanharão é expulsar demônio, curar os doentes. Veja, os batizar. Nós precisamos batizar. A igreja é universal porque ela não exclui ninguém, ela quer chamar a todos à conversão. Ela quer batizar a todos, porque sem batismo não sabemos como será a salvação. Jonathan, então aqueles que não são batizados não serão salvos? Não sei. Jesus nunca nos disse se serão. O que ele disse é batize, porque serão salvos aqui. Ele disse com clareza, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a sua missão aumenta. Não é excluir ninguém. E não fique preocupado. Quem não é? Você tem que trabalhar para que todos sejam. Eis a questão. E João 15, 1:11, belíssimo texto. Todos são a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Que se não dermos frutos, seremos cortados e jogados no fogo do inferno. Pai que não dá fruto. Não trabalha pelo reino. Mãe que não educa filha no reino dos céus. E eduque, viu? Porque a faculdade está aí. Tomada pelo marxismo cultural,
tomada pelas ideologias. Satanás sabe que é preciso usar os meios de comunicação, os meios de massa, as faculdades, o ensino, para roubar o coração do teu filho, para destruí-lo espiritualmente. Então, muito cuidado. Sobreviver a uma universidade hoje não é brincadeira. As ideologias estão aí, na ordem do dia. Professores militantes. Então, seja você um pai militante para o céu. Ensine o seu filho os valores. Fale do Concílio Vaticano II. Fale da doutrina. Ensine a beleza e a riqueza da igreja. Então, João 15, 11. Jesus é a videira verdadeira. Quem não der fruto será cortado. Quem der fruto, Jesus vai irrigar, vai adubar e vai dar mais frutos ainda. E depois que você santificar a sua família e assumir sua família, você precisa, meu amado, também santificar o mundo. Também salvar o mundo com o seu serviço. Porque o sacramento do matrimônio é o sacramento do serviço. O sacramento da ordem do padre e o sacramento do matrimônio é o sacramento do serviço. Ah, Jana, então a gente casa para trabalhar pelo reino? É. Ou você acha que é para Cancún só e viajar e esquecer, voltar na igreja só quando for para batizar os filhos e os netos? Não, amado. É para trabalhar. É para ser adorador. É para rezar texto todos os dias. É para se confessar. É para anunciar. É para bater nas portas, no coração. Ah, não quero. Se não quer, será cortado e jogado. Então nós precisamos dar fruto. Ah, e como o batismo é pesado? Quer assumir a missão? É assim. Se você trabalha e não cumpre sua missão, você vai ser demitido e não arruma o pão de cada dia. Também, se você não trabalha pelo reino, então acorde para a vida. Certo? Como eu já disse, como casal, já começa uma pergunta lá na reflexão. Como casal, como poderemos ser sal e luz? Reflitam. Vocês estão sendo sal e luz? Ou é desunião, ou é intriga, ou é briga, ou já não tem vida íntima de casal, já não namora, já não embola no sofá, no tapete. Que é isso, menino? Cuidado com a vida íntima, espiritual, íntima. Cuidem da vida afetiva de vocês. Então, sejam sal e luz, né? Coloca sal, coloca tempero nessa relação de vocês. Aquece essa relação, tá? Uma das primeiras coisas que muitos casais perdem é o carinho. É o beijo na boca, por exemplo. Não perdam isso não, viu? Beijem muito, namorem, sejam afetuosos um com o outro. Gente, porque o demônio é esperto. O demônio é ardiloso, né? Então veja, tem alguns tópicos dessa constituição dogmática. O mistério da igreja é o primeiro tópico. O mistério da igreja. Antes de tudo, antes de ser uma instituição meramente humana, a igreja é um mistério, segundo o Papa João Paulo VI. A igreja é um mistério, né? Porque Cristo é um mistério. Mesmo que tenha se revelado, mesmo... Veja, a igreja não é uma ONG. Não é uma ONG. Não é agremiação política. Não é um partido. Deus me livre, né? Se fosse um partido, ia ter um fundão partidário maravilhoso. Não, a igreja é uma instituição divina. Não tem CNPJ, tá? É um mistério. É mais invisível do que visível, né? Anunciar o evangelho é a chave do discipulado. Nessa igreja que é um mistério, nesta igreja que é universal, que tem vocação de salvar os povos, que é a luz dos homens, é a luz dos povos. A chave é a missão. E nós somos esta igreja. Configurados em Cristo pelo batismo. Nós somos. A nossa missão é anunciar. A nossa missão é evangelizar. Ser discípulos. E veja, os leigos foram muito valorizados, né? Que somos nós, os leigos. A nossa vocação é belíssima, auxiliando os bispos, auxiliando os padres. Antigamente a missão era só deles. Não, mas agora é nossa. Você precisa pregar, coordenar grupo de oração, você precisa coordenar dízimo, você precisa ajudar na coleta, você precisa ajudar na catequese. A igreja precisa da sua boa vontade, da sua energia, meu amado, das suas mãos para o trabalho. A igreja precisa de você. A Janailton não tem um tempo no seu trabalho, testemunho em Cristo, porque vocês recebem muitas influências do mundo no trabalho de vocês. Cuidado, anuncie Cristo.
Então, os leigos são chamados a colaborar. Você é discípulo missionário. Vocação universal da igreja. A vocação da igreja, o Senhor nos chamou a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. O desejo do Senhor é a vossa santificação. Lá em Levítico 19:1-2, diga ao meu povo que seja santo, como seu Deus é santo. Mateus 5:48, sede santos como vosso Pai é santo. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, os santos. Hebreus 12:14, buscar a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Josué, o Senhor diz a Josué, conduzindo o povo à terra prometida, santificai-vos. Mude de mentalidade, metanoia, mudar de mentalidade. Uma mente católica, não uma mente mundana, uma mente que vive a moral, o respeito, a dignidade, uma mente que vive a ética, o amor a Cristo, o rompimento com o pecado. Vocação universal, a santidade. Você quer ser santo? Ah, não quero ser santo. Então não vai para o céu. No céu não entra gente troncha. Por isso que existe purgatório. Porque se você morrer em pecado venial, e mesmo o pecado venial vai ser cobrado, Santa Faustina foi conduzida diante da presença de Deus, e até o menor pecado, uma fofoquinha, um palavrãozinho, uma palavra ríspida, né? O grito com a esposa, com o esposo, né? Um palavrão, isso será cobrado. Se trair, adultério, aí vai para o inferno de cabeça para baixo, se morrer nesse pecado. Né? Pare de olhar para as outras e para os outros. Pelo amor de Deus, Cairós. A igreja peregrina e a igreja celeste. Veja, quando nós falamos que há uma igreja triunfante no céu, uma igreja padecente no purgatório e uma igreja militante na terra, não é que são três igrejas. É uma única igreja que está no céu, no purgatório e neste mundo. Então, o concílio nos recorda que é preciso viver o céu agora. A igreja é peregrina e nós já podemos nos santificar agora. Viver o céu agora, mas não em plenitude. Há uma expressão bonita da teologia que é o já e o ainda não. O já e o ainda não. Já vivemos a santidade, já vivemos o céu, mas não ainda em plenitude. Ainda. Mas o céu já é agora. A santidade já é agora. Então a igreja é peregrina e celeste. É peregrina e celeste, uma única igreja. A igreja celeste são os santos, os anjos, os que estão no purgatório, que já é a porta do céu. Você sabe que o purgatório só tem uma saída para o céu, não tem porta para o inferno. Veja, já para viver agora a graça salvadora de Cristo, viver agora, foi o que eu disse. Veja, e terminamos com a bem-aventurada Virgem Maria, que é mãe e mestra. A Virgem Maria é a nossa mãe educadora. Nosso grande exemplo de vida é a Virgem Maria, mãe educadora. É preciso ter uma fé também mariana, devotos de Nossa Senhora, valorizar Maria, cantar as suas glórias, como dizia Santo Afonso. Ah, eu não gosto de Maria. Que é isso, meu filho? Não gosta da Mãe de Deus. Ah, eu não gosto de imagem. A igreja, desde o princípio, pintava os ícones. Mesmo quando a Bíblia ainda não estava formada. O cânon bíblico só ficou pronto no Concílio de Éfeso, em 456. Já no século... 456 é século V. No primeiro século, os cristãos já pintavam a imagem dos santos. São Lucas pintou a imagem, o ícone da Virgem Maria. Gente, São Lucas. Então, um apóstolo de Cristo, um discípulo de Cristo, é proibido fazer imagem? É proibido fazer imagem de deuses. Por isso que a proibição de Êxodo 20. Isso é claro. Fazer imagem de Deus, porque Êxodo 25, Deus manda fazer 2 querubins e colocar na frente da arca da aliança. Então é proibido fazer a imagem de deuses. Nossa Senhora não é deusa. Pode pintá-la à vontade. Os santos não são deuses, são faróis. Faróis. E a igreja presta o culto a Nossa Senhora de Superdolia, acima dos anjos. Depois de Deus, ninguém é maior. Depois de Deus, neste mundo, ninguém é maior. Santa Faustina teve uma visão do purgatório e Nossa Senhora lá estava.
E pelas almas do purgatório ela era chamada de Rainha do Mar. Então ela é a grande educadora. Como amar Jesus? Pergunte a Maria. Pergunte a Maria. E hoje é sábado mariano, dia 12, relembramos Nossa Senhora Aparecida. Ontem foi Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu em Lourdes no dia 11 de fevereiro de 1858 para Bernadette Soubirous, né? Em Massabielle, na Pedra Velha. Uma menina frágil, semi-analfabeta. Desculpem por enrolar. Ela era completamente analfabeta, Santa Bernadette. E ela recebeu a mensagem do céu. E vejam que beleza. Olha a Igreja Católica. Olha a santidade da Igreja e a verdade da Igreja. Não pula fora desta Igreja. Não pule. Em 1854, decore, o Papa Pio IX, com a bula Inefabilis Deus, Inefável Deus, proclamou o dogma da Imaculada. Quer dizer, Maria foi concebida sem pecado. E 4 anos depois, 1854, proclama o dogma. 1858, Nossa Senhora aparece em Lourdes. E ela diz o quê? São 18 aparições a Santa Bernadette. Ela diz o quê? Uma menina pobre, analfabeta, que nunca tinha ouvido falar em dogma da Imaculada. Ela diz a Santa Bernadette: ó, minha filha, eu sou a Imaculada Conceição. Aí Santa Bernadette, quando está sendo questionada, todo mundo duvidando dela, os peritos, os padres, os bispos, ela me disse que é a Imaculada Conceição. Aí os bispos que sabiam do dogma ficaram mortos, meu filho. A Mãe do Céu veio confirmar o que a igreja anunciou 4 anos antes. Gente, a reflexão diz: qual ou quais os aspectos deste documento que mais chamou a sua atenção? Quais são? Reflita. Você, como leigo e membro da igreja, tem agido mais como mero espectador ou como protagonista engajado na ação evangelizadora e pastoral da comunidade? Por quê? Será que você está sendo espectador, fica lá vendo, admirado, ou está colocando na mão na obra? Na massa? Reflita. Como você entende a vocação à santidade? É possível? Ou o santo é aquele que está nos altares? Só quem conseguiu ser santo foi São Francisco, São Padre Pio, Teresa, Irmã Dulce. Não, é possível. Mas reflitam. Queridos, muito obrigado. Desculpem pela demora. Se fui claro, se ajudei, se inspirei. Muito obrigado, viu, Cairóis? Que Deus os abençoe. Vocês são um tempo novo, um tempo da graça. Ajudem-se mutuamente e se santifiquem um ao outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um cheiro no coração. Fiquem com Deus.